E aí, moçada, vamos continuar trabalhando então do meu vidrinho aqui de casa. Vamos ver alguma coisa sobre quantidade de matéria, que nada mais é do que quantidade de matéria. Quando a gente usa esse termo, a gente está se referindo à quantidade em mols dentro de um sistema. E aí o que a gente tem é uma formulinha, fora as regras de três conhecidas da química, para fazer o cálculo, para usar no cálculo da quantidade de matéria, que é do número de mols. Que é essa daqui, a fórmula dos mm's, né? N igual a mzinho sobre mzão. Só colocar uma legendinha aqui. N é a quantidade em mol que um sistema tem. Mzinho é a massa do sistema medida em gramas. E mzão é a massa molar, cuja unidade da massa molar é o gramas por mol. Então aqui a gente ganha, na verdade, um atributo a mais para fazer o cálculo do número de mols que não seja só as populares regras de 3 ou ainda análise dimensional. Vamos ver um exemplo. Olha só aqui, vamos tentar calcular qual é a massa que a gente encontra em 1,5 mols de água. Então, o mais comum ou o mais costumeiro é pegar isso daqui e mandar bala numa regra de 3, pensando nos conceitos de mol que a gente tem. Então, pela regra de 3, a gente faria da regra de 3 1 mol. E aí, começando da regra de 3, o 6 vezes 10 a 23. Moléculas, átomos, no caso da água, seriam moléculas. E no caso, como o mol tem essa quantidade de moléculas, o mol tem uma massa. Essa massa é a massa molar em gramas por mol, no caso da água, 18. E aí o que a gente pode fazer, pensando na regra de 3, é armar a regra de 3 para resolver o problema. Ele quer a massa, então o x vai embaixo da massa em gramas. Eu quero 1,5 mol, 1,5 mol é o dado da pergunta, vai junto do x, embaixo do mol embaixo de mol, né? 1,5 mol. E uma regra de 3 aqui, pronta para ser resolvida. Repara que essa regra de 3 está muito torta, né? Na verdade a gente está usando o 1,5, o 18 e o x. Chups, yeah! Mas repara que a gente não está usando o 6 vezes 10 a 23, né? Ou seja, a regra de 3 poderia ter sido feita de modo direto, né? 1 com 18 e 1,5 com x. E aí a gente arma a regra de 3 e resolve. Esse é o modo mais tradicional, né? Resolve. E repara que a gente não usou o 6 vezes 10 a 23 também porque o problema não forneceu isso pra gente, né? Isso no vestibular é uma coisa legal da gente prestar atenção. Quer dizer, se o problema não forneceu esse dado, muito provavelmente a gente não usa ele para resolver. É o que está acontecendo aqui. Então a gente faz simplesmente 18 vezes 1,5. Bom, metade de 18 é 9, né? Então 9 mais 18, isso aqui vai dar 27 gramas de H2O. Legal. Bom, esse é o modo regra de 3, que é o modo mais clássico de resolver. Agora vamos usar a formulinha para ver que realmente dá a mesma coisa. E uma coisa legal da formulinha é que ela é muito mais rápida, muito mais simples de usar, dependendo do exercício que você tem. Então repara bem, N igual a mzinho sobre mzão, N é a quantidade de mol que ele deu, né? 1,5, então vamos jogar ele aqui, ó, 1,5, isso é igual. M é a massa que ele quer saber, chamamos de x, dividido pela massa molar em gramas por mol, tá aqui, 18. E para resolver essa conta, o que a gente faz é multiplicar em cruz. Repara que ao multiplicar em cruz, chups, a conta é a mesma da regra de 3. 1,5 vezes 18, exatamente o que eu fiz aqui, 1,5 vezes 18. Aí o x também vai dar 27 gramas. Ou seja, a formulinha, a regra de 3, conduzem ao mesmo resultado. Você pode continuar usando a regra de 3 ou, se você gostou mais da fórmula, usar a fórmula. Vamos agora para um exemplo mais real, um exemplo de vestibular. Tirei esse daqui da Federal aí de Goiás aí, né? Aí ó, ele fala em 100 gramas de sal rosa aí, tem essas quantidades aí de elementos químicos, né? Magnésio, potássio e cálcio. E aí ele quer saber ou quer que a gente coloque a quantidade em mols desses elementos em ordem crescente. Ele aí deu para nós as massas molares aí, e aí vamos tentar calcular o que ele quer, que é a quantidade em mol. Repara que a gente pode usar a fórmula e repara que a gente pode usar a regra de 3, tá? Aqui o legal sempre é usar a regra de 3, porque se ele de tudo pedir átomos, pedir moléculas no outro exercício, a regra de 3 é mais simples nesse sentido. Mas se você quiser usar a fórmula, a gente pode também. Aqui eu vou usar a regra de 3
E repara que como ele não deu a constante Avogadro, 6 vezes 10 a 23, eu vou fazer a regra de 3 sem ele. E a gente vai ter que fazer 3, né? Uma para o magnésio, uma para o potássio e uma para o cálcio. Só tomando um cuidado que o mol ele trabalha sempre em gramas. Portanto, vamos converter, né? O mili é 1000 vezes menor, ou seja, 10 a menos 3, ou seja, isso aqui é 36 vezes 10 a menos 3 gramas. O mesmo para esse, 39 vezes 10 a menos 3 gramas. Esse aqui, 48 vezes 10 a menos 3 gramas. Beleza, então agora que a gente fez a conversão para as unidades em gramas, que é o que o mol gosta, agora vamos usar a regra de 3 e a gente vai ter que usar 3 vezes, né? Então vamos lá, vamos começar para o magnésio primeiro, vamos fazer em ordem, né? Então, montando a regra de 3 para o magnésio, a partir desse dado aqui, vamos ignorar o 6 vezes 10 a 23, vamos fazer direto, 1 mol. Ao invés de colocar 6 vezes 10 a 23, vamos colocar a massa, 24. E aí vamos colocar o dado do exercício. O dado do magnésio é 36 vezes 10 a menos 3 gramas, x. Beleza, feito isso para o magnésio, vamos fazer isso para os outros também. O próximo é o potássio, né? Potássio, mesma coisa, 1 mol é 39 gramas. Então, para 39 vezes 10 a menos 3, vou colocar outra letra aqui, y. E aí vamos fazer a mesma coisa aí para o caso do cálcio. No caso do cálcio, vou fazer aqui. No caso do cálcio, 1 mol são 40 gramas. Então, 48 vezes 10 a menos 3 gramas, sei lá, Z. Então, repara que a gente tem 3 regras de 3, vamos resolver as 3 e vamos achar as quantidades em mol, né? X vai ser, no primeiro caso, 36 vezes 10 a menos 3 dividido por 24. Vamos deixar esse 10 a menos 3 aqui e fazer só o 36 dividido por 24. 36 por 24 vai dar 1,5 vezes 10 a menos 3 mol. Isso no caso do magnésio. Agora vamos fazer para o caso do potássio. Para o caso do potássio, vou fazer aqui. Y vai ser 39 por 39. Y vai dar 1 vezes 10 a menos 3 mol. No caso do potássio. E no caso do cálcio, Z vai ser 48 dividido por 40, 1,2, vezes 10 a menos 3 mol. Bom, e aí vamos responder a pergunta dele. Ele quer que a gente coloque em ordem crescente. Crescente é do menor para o maior. O menor aqui deu potássio. Aí, na sequência, depois de potássio, o segundo é cálcio. E o terceiro é magnésio. Que no exercício, potássio, cálcio e magnésio estão presentes na alternativa A. Valeu? Bom, agora é só mandar bala em exercício e a gente se fala. Valeu, grande abraço.